Olá pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui o Salmo 123, verso 3, que diz o seguinte: Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha como é forte isso aqui, hein, gente? Olha como é forte. A alegria do Senhor é a sua alegria. Eu quero, no vídeo de hoje, fazer uma leitura mais específica e um comentário sobre esse versículo aqui do Salmo 126, 3, tá bom? Olha só, baseado nesse versículo aqui, tá escrito o seguinte, ó: é fácil se esquecer das grandes coisas que Deus fez por nós. Somente o fato dele ter dado seu filho para nos garantir vida já seria suficiente para nos manter alegres. No entanto, ele nos ensina a viver pela fé, nos mostra a sua misericórdia, nos oferece seu espírito, a paz interior, nos consola, nos dá sono tranquilo, certeza de vitória, vida abundante e salvação da nossa alma. Devemos pedir a Deus o que queremos, sim, devemos cobrar o cumprimento das suas promessas. Também, obviamente, mas não só podemos nos esquecer de ser gratos pelo que ele já fez e pelo que ele tem feito e também pelo que ele fará. Ou seja, aqui eu entendo o seguinte, só para vocês entenderem aqui, pessoal, ó, quando o escritor fala que nós precisamos cobrar de Deus, não é que Deus esteja nos devendo nada, mas o fato é que se ele prometeu, ele vai cumprir, porque conforme o que diz a palavra dele, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então a gente deve cobrar dele aquilo que ele prometeu, principalmente quando você, na sua cabeça, nos seus pensamentos, você acha que está demorando muito. Mas vale lembrar que o tempo perfeito é dele, e vale lembrar também que ele não nos deve nada. Ele não tem dívida conosco, porque ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Só que como ele prometeu, não é pecado você falar para ele: Senhor, tá aqui, ó, o Senhor prometeu. Então vem cumprir com as tuas promessas em nossas vidas. Também é importante ressaltar que nós temos que ser gratos e reconhecer, fazer uma leitura memorial do seu histórico, de tudo que você já passou até aqui. Porque com certeza muitas coisas que você já passou até o momento que você está assistindo esse vídeo, ele teve contigo. Ele te deu livramento. Ele te deu resposta. Ele atendeu o teu chamado. Ele te livrou do mal. Então é muito importante que nós saibamos reconhecer que ele já agiu na sua vida, às vezes até despercebidamente passou aos seus olhos, mas ele com certeza já agiu na sua vida. Então é mais ou menos isso que o escritor ele quer dizer quando ele fala sobre agradecer, sobre tudo que Deus já fez até aqui na sua vida e sobre você cobrar de Deus as promessas que estão na Bíblia, tá? Então só continuando a leitura aqui, ó. Agradeça pelo que ele tem feito em sua vida. É o que eu acabei de falar aqui para vocês. Agradeça até mesmo pelos problemas que tem permitido a você se aproximar mais dele e conhecê-lo melhor. Ou seja, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém quer passar por problemas. Ninguém quer. Se você perguntar para alguém se esse alguém quer passar por algum problema, essa pessoa com certeza vai falar que não. Só que o que ela não sabe é que o problema é que ensina ela a se virar durante o dia a dia. É o problema quem capacita ela a resolver problemas, outros problemas. E muitas vezes, se você é livre de problemas, você não consegue ser forte e corajoso, conforme o que Deus fala na palavra dele lá em Josué. Ser forte e corajoso. Quando Deus falou isso para Josué, ele já sabia o que Josué ia passar, o que Josué iria enfrentar. Só que Deus era com ele, Deus estava com ele. Só que mesmo Deus estando com você, em meio à tempestade de problemas,
Muita coisa, principalmente aquelas que você consegue resolver, ele não vai te isentar. Porque ele não quer que você seja um filho fraco. Pelo contrário, ele quer que você seja forte e corajoso. E é por isso que muitas batalhas que acontecem nas nossas vidas, ele permite que aconteça. Vou te dar um exemplo aqui. Sabe um filho que está aprendendo a andar de bicicleta? Eu acredito que o maior medo do pai, daquele filho que está aprendendo a andar de bicicleta, é que ele leve uma queda, quebre um braço, machuque o rosto. Alguma coisa de ruim aconteça. Só que mesmo assim, ele arrisca em deixar o filho ir, sozinho. Arriscando em cair e se ralar, mas ele arrisca em deixar para que esse filho ele perca o medo. Para que esse filho ele possa cada vez mais ficar corajoso. E um detalhe muito importante é que quando você vai, qualquer coisa na vida que você vai fazer, se você faz a primeira vez, aquilo é ultra mega difícil. Mas a segunda vez já não é mais esse bicho de sete cabeças. E da terceira em diante, aquilo ali já se torna algo comum que você consegue dominar. Então a resolução de problemas na sua vida, ela é mais ou menos isso. Você vê o problema gigantão, mas quando você parte para cima dele, ele vai diminuindo até que ele cai. Por quê? Porque aquele que permitiu que você passasse por isso, tá te encorajando, tá cuidando de você, tá olhando para você. É por isso que você consegue ultrapassar essas etapas de cada problema que se levanta contra a sua vida. Você entende? Então agradeça até mesmo pelos problemas. A Bíblia diz que em tudo nós temos que dar graças. Então assim seja. Agradeça inclusive pelas perseguições, pelas tribulações. Agradeça pelos livramentos que ele ainda vai te dar. Ou seja, até o presente momento que você está me vendo, você está ouvindo essas palavras de Deus, daqui por diante, ainda muitas coisas ainda vão acontecer. Só que é o seguinte, ele já está te dizendo que ele vai te livrar. Você será livre de coisas que você ainda nem sabe que vai acontecer. Não, pessoal, isso é forte demais. Aí eu vou pedir que você digite um amém aqui embaixo desse vídeo. Porque o que Deus está falando aqui é muito forte. Você perceberá uma alegria inexplicável em seu interior. Você já sentiu isso? Eu já. Às vezes você sente uma alegria dentro de você, que a única explicação para isso mesmo é você saber que é Deus que está fazendo isso. Às vezes muitas vezes você começa a imaginar coisas que ainda não existem na sua mente. Mas a partir do momento que você imagina algo na mente que ainda não existe, você está criando uma imagem no seu cérebro que isso já existe. Isso vai existir palpável na sua mão. Porque primeiro você cria aqui, ó. Depois você cria aqui, visão. E depois você cria aqui, ó, palpável. Você entende? Você realiza. Então é muito importante que você tenha alegria e prazer momentâneo por coisas que ainda não aconteceram, certo? Essa alegria nada tem a ver com as coisas deste mundo. Antes, a alegria inexplicável, gozo singular, que só quem experimenta sabe o que é, mas não sabe explicar. Aqui é você saber que essa alegria, ela não trata-se apenas de coisas palpáveis, como o que eu acabei de falar aqui para vocês, mas principalmente sobre a presença de Deus habitando em você, estando com você, onde quer que você vá. Você tem aquela segurança e aquela certeza de que você não está só. Você entende? E que as coisas vão dar certo. E que se algo não deu certo, essa coisa, esse algo que não deu certo, vai dar certo futuramente.
Então a palavra, ela garante isso pra gente. Isso é um sinal que o Espírito Santo de Deus é contigo. O prazer de ser chamado filho pelo Pai compensa qualquer tribulação. Essa é a alegria que ninguém pode tirar. Ou seja, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Quando você sente a alegria por algo que você só criou na sua mente, uma imagem na mente que mais tarde se concluiu, que deu para você apalpar, é muito bom. É muito bom. Só que melhor do que isso, acima disso, é você saber que a sua alegria está no Senhor. A sua alegria, ela vem de Deus. A sua alegria é você saber que Ele está contigo, que você tem aquela certeza de que se algo não deu certo hoje, é porque não era o tempo certo, não era o tempo perfeito, mas que mais tarde pode dar certo. E você continua acreditando, crendo que Ele pode fazer com que aquilo dê certo na sua vida, no tempo certo, que é o tempo perfeito dele. Então, essa mesma alegria, ou até mais, uma alegria mais forte do que aquela alegria do palpável, é você saber que Ele é com você em todos os seus planos e os seus projetos. Eu inclusive tenho um exemplo aqui, né, de uma coisa para falar para vocês. Eu estava com um problema para resolver e esse problema, a resposta dele demorou muito para chegar. E quando isso acontece, qualquer ser humano, qualquer pessoa, por mais que ela tenha fé e que ela creia que Deus vai resolver o problema para ela, uma hora ou outra ela se lembra daquilo. E tem gente que até tem crise de ansiedade, aguardando uma resposta. Só que ansiedade não resolve nada, pelo contrário, te consome e não resolve nada. E eu lembro que eu já estava começando a ficar com ansiedade. Falei, meu Deus, mas por quê? Mas, sabe, olhava o e-mail, olhava o celular e nada. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Tá nas tuas mãos, quem tá cuidando é o Senhor. É o Senhor que tá cuidando. Se não der como eu quero que dê, amém, tá tudo bem, tá tudo certo, quem tá cuidando é o Senhor. Mas se der da forma que eu quero que aconteça, o Senhor vai ser glorificado do mesmo jeito. E a partir dali, eu de fato e de verdade, eu acabei descansando. Falei, não, eu não vou mais ligar para isso não, deixa. Depois disso, demorou ainda uns 7 dias. Aí a resposta veio. E adivinha qual foi? Positiva. Positiva. Eu levei vitória. No nome dele, eu levei vitória. Ele atendeu e assim se concretizou. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão de deixar a ansiedade para lá. Falei, deixa. E aí Deus respondeu. Então, não fique ansioso por coisa alguma. Isso está escrito também na Bíblia. Não seja ansioso por coisa alguma. Porque o dia de amanhã não te pertence. Você entende? Bom, pessoal, mas no vídeo de hoje era isso que eu queria falar com vocês. Não esqueçam de deixar um like, inscrever-se no canal e principalmente compartilha no grupo da família, tá certo? E brevemente a gente vai voltar com mais vídeos aqui no nosso canal Heróis da Fé. Não ignore o seu medo, não ignore, porque ele acaba confrontando a origem dele, tá bom? Até um próximo vídeo e vamos que vamos.